A Saga do Mestre 3. Salve! Homens do Brasil, homens do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pessoal, essa é a parte que eu mais gosto de gravar, tá? A Saga do Mestre. E agora, em especial, a faixa preta, né? Lembra? Vamos lá, fazer uma avaliação anterior. Vocês lembram que eu adentrei na academia do mestre Renato, que na época ele não era nem mestre, ele era terceiro dan, mas nós já chamávamos de Saboni, que no taekwondo é a pessoa que é mestre, para você ver o respeito que nós tínhamos para com ele, tá? Só lembrando, eu passei, um resumozinho, eu passei 8 anos e meio, tá? Eu penso que com uns 2, 3 meses que eu saí, eu fui fazer exame de faixa, tá certo? Mas eu vou dar a continuação. Lembrando, pessoal, compartilha com os amigos, dá um like ou um dislike, tá bom? Mas, vamos lá, massa? Bem, adentrei na academia. A academia do mestre Renato, a Associação Pernambucana, ela tem uma particularidade. O mestre dava aula, sim, mas ele na época, ele trabalhava como segurança do comandante, lá do quartel, que ele era PM, certo? E aí ele não tinha tanto tempo disponível para a gente. E na época existiam muitos professores na academia, tá? Aliás, eu digo muitos professores, mas não era assim não, tá? Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era complicado faixa preta aqui em Pernambuco, tá? Tinha que vir um mestre, no caso naquela época o mestre Yong Mikin, para poder examinar esses faixas pretas, porque os nossos professores, não tinha professor aqui praticamente, com nível para examinar, né, formar outras faixas pretas. E aí o que é que acontece? Eu aprendi, eu tive, o bom para mim na academia do mestre Renato, é que eu tive muitos professores, professor Zé, professor Dino, era uma aula excelente, professor Adelmo, tá? Professor Cláudio, poxa, tinha muito, gente. Mestre Jerônimo, né? Na época, né, professor Jerônimo, ia muito lá. Nós tínhamos esse intercâmbio com a academia dele, né, que era em outro lado. Era muito interessante esse intercâmbio de conhecimento. Então, por isso que eu mesmo aprendi muito com os professores. E tinha uma particularidade. Na academia do mestre Renato, ali na Travessa do Veras, perto da Rua da Imperatriz, o que é que acontecia? Quando a gente se graduava, hoje em dia você vê faixa amarela, faixa verde, faixa azul, você vê de rodo, tem muito assim, né? Graças a Deus, porque isso quer dizer que a arte está se disseminando, está se espalhando, está sendo difundida. Isso é importante, isso ajuda o crescimento do taekwondo e o crescimento de todas as artes marciais, tá? É importante. Mas assim, na academia do mestre Renato tem essa particularidade. A gente que era um pouco mais graduado, né, pegou faixa amarela. Eu peguei faixa amarela com 8 meses. Hoje em dia o pessoal pega com 3. E aí, se você perdesse um exame, você só podia fazer outro depois. Porque era muita coisa, a gente tinha que estudar muita coisa. Tanto é que a faixa verde era considerado a máquina de matar. Para você ver como era a coisa. Tô aumentando não, tá, gente? Pessoal, faixa verde era show de bola. Show de bola naquela época. Firme. E aí, a gente foi se graduando. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as partes, tá? Eu vou contando pequenas partes da minha história dentro daquela academia. E aí o que acontece? A gente ficava apelando que não viesse um graduado para que a gente pudesse se inserir na aula, né? A gente era que dava o comando. Ó, era orgulho demais. O pessoal da época sabe o que eu estou falando. Era muito orgulho. E, infelizmente, como eu já tinha dito, eu vendia amendoim, vendia rosa, aquela coisa toda. Encontrei até o mestre Renato uma vez lá na Paraíba, onde ele viu vendendo rosa. Eu falei da minha situação. E por várias vezes eu queria ter os meus alunos, né? Para que eu pudesse, através dos mesmos, conseguir dinheiro para pagar o exame, porque
Eram 2,5 salários na época, era muito dinheiro, pessoal. E o que que acontece? Nesse período, eu falei com o Nilson Rogério. O Nilson Rogério, para quem não conhece, é o Soneca. Eu fui na casa dele, lá no Vasco, né? E aí eu comentei que eu gostaria de sair da academia do mestre Renato. Mas por quê? Porque por várias vezes eu fui falar com o mestre Renato, o Saboni, e ele não me autorizava a ter os meus alunos. Contrapartida, outros professores, até mesmo como o mestre Jerônimo na época, o professor Jerônimo na época, os alunos já davam aula, alguns alunos mais graduados já davam. E ele me fez uma promessa que quando eu chegasse a determinada graduação, eu teria meus alunos, eu poderia, óbvio, né? Nós fazíamos muitas apresentações para muitos professores, ajudávamos muito na divulgação. A gente andava pelaquela rua da cidade, ó, com um dobog ali, ó, correndo para se apresentar, para a gente fazer mesmo treinamento. A gente ia para o quartel da PM ali, no derby. Então era muita coisa que nós fazíamos, tá, gente? A história são 8 anos e meio e não tem como resumir com tanta coisa. São detalhes que depois eu vou fazer as partes 1, 2, 3, 4, né? Óbvio, lembrando sempre, né, pessoal? Compartilha, dá aquele likezinho, tá? Dislike é complicado, né? Mas se quiser dar dislike também, fica à vontade. E façam os comentários, principalmente aqueles que treinaram na academia do mestre Renato, tá bom? Aqueles que viveram tiveram essa vivência com o mestre. E aí, o que que acontece? Eu tinha um colega chamado Fabiano. Sim, mas vamos lá, voltando rapidinho. Para fechar a coisa com o Nilson Rogério. E eu falei com o Nilson, ele treinava na época com o mestre Denis também, que ele estava competindo muito. E aí, Soneca, não tem como tu conversar com o mestre Denis para eu ir treinar lá, porque eu tô com esse problema aqui. Aí ele disse assim, olha, mestre, não tem como não, certo? Não tem como não, porque vai gerar problema, ele pode prejudicar teu exame, essa coisa toda que na época tinha, pessoal, na época tinha. A gente tinha pouca informação da coisa, e poucos eram aqueles que disseminavam taekwondo aqui no estado de Pernambuco, tá? E aí o que que acontece? Eu peguei e deixei pra lá. Me graduei, falei de novo com o mestre Renato. Ele disse, quando você chegar a vermelha, ok. Aliás, era de azul, viu? Azul não podia. Grau vermelho não podia. Quando eu cheguei à faixa vermelha, depois de 1 ano na faixa vermelha, também não podia. Aí, agora, com grau preto, eu vou lhe dar uma chance. Chegou grau preto, também não podia. Ele disse que a federação na época não podia, não autorizava. E aí, a coisa foi apertando, eu queria a faixa preta, era sonho pra mim, entendeu? E então, infelizmente, não deu. E assim, algo que eu sinto muito, eu sempre disse isso, foi não ter saído faixa preta de lá, porque eu queria sair faixa preta e dar aula naquela academia, tá? Saí com muita raiva, disse muita coisa, falei muita coisa, mas era a raiva do momento. Resumo da história. Eu tinha um colega chamado Fabiano, e esse Fabiano conhecia um rapaz chamado Marcos José, que ele dava aula na Academia Estilos. Começou lá na Elza Figueiredo, e aí eu fiz amizade com essa pessoa, que hoje é o grão-mestre Marcos José. Marcos, tudo bom? É uma pessoa que eu gosto demais. E aí o que que acontece? O Marcos, fizemos uma amizade, fui na academia dele treinar, né, na Academia Estilos da época. E aí o que que acontece? Marcos treinava com o mestre Denis. E aí eu disse, olha Marcos, eu tô com esse probleminha. Eu tava já com uma equipezinha, né? Meus primeiros alunos. E eu disse, olha, eu tô precisando disso aqui. Aí expliquei a situação para ele. Ele disse, eu vou te apresentar o mestre Denis. E aí nós vimos um dia, fomos lá no Esporte Clube do Recife. E chegando lá, eu conversando ele me apresentou o mestre Denis, e o mestre disse assim, eu disse, mestre, minha situação é essa, eu quero sair, e
E assim, devido a essas questões, e aí, eu tenho um receio que o meu Saboni faça alguma intervenção no meu exame. Ele disse assim: você confia em mim? Eu digo: confio. Ele não vai fazer nada, ele não vai prejudicar você em nada. Venha para cá. O Marco José, o Marco tinha se formado em faixa preta com o mestre Miquim no exame anterior. E aí o mestre, e você vai ficar com ele aí, entendeu? Vocês são amigos. Aí pronto. O Marco na época viajava bastante com competição, ele, Ari Pires, né? E então eu também dava aula, ajudava ele na academia da Estilos, dando aula lá. E também, nessa época eu já dava aula, na Associação da Beira Rio, onde tinha aí, ó, hoje em dia mestre André, tinha um aluno chamado Adeilton, né, que infelizmente faleceu, Pingo, tinha um aluno Severino, e tinha o meu primeiro aluno chamado Adelson Cabral, tá? Meu primeiro aluno, Adelson Cabral, onde eu comecei a dar aula aqui em casa, aqui do lado. E aí o que acontece? Eu já estava com esse grupinho já, com essa turminha boa de pancada, boa. Ah, pessoal com sangue no olho. E aí o que acontece? Fui, Marco José era faixa preta na época, né? Ele gerenciou essa questão da minha saída. Depois eu conto, tá, essa questão da saída, porque para mim foi muito traumática, né? Não foi brincadeira. A raiva foi quem ajudou, mas assim, eu não queria na época, né? Eu acho que se o mestre Renato tivesse viabilizado, não fosse na cabeça de muita gente, né? Eu teria com certeza ficado lá, mas que Deus o tenha, tá bom? Eu agradeço muito a ele e todo o grupo da Academia do Mestre Renato, da Associação Pernambucana de Taekwondo. Tá, galerinha? Agradeço demais. E peço desculpas aqui se falei alguma coisa, porque na época era outra coisa, gente. Na época a gente não tinha a maturidade que eu tenho hoje, de perceber as coisas. Mas vamos lá. No dia do exame, mestre Young Miquim. Naquela época, galerinha, não é como hoje. Hoje os exames são mais simples, certo? Eu tiro pelo que eu já vi. Hoje, naquela época era mais complexo. Nós, lá no esporte, 51 graus pretos para fazer exame. E o mestre Young Miquim, certo? Nós tínhamos que falar todas as bases dos tecucos, certo? Quebramento, salto, quer dizer, e fora a adrenalina. É o mestre Young Miquim, que na manchete, esse homem era o tampa de cruz. Ele tinha até um programa na manchete, na antiga Rede Manchete, e estava lá. Ele já tinha vindo anteriormente, tem até uma filmagem da Globo, para que eu apareço lá o grão-mestre Marcos está fazendo exame, e tem tantos outros fazendo exame lá, e eu apareço lá, tem o mestre Renato, mestre Denis, numa mesa assim. Na Rede Globo tem, então, foi até no Internacional. Esse exame foi internacional. O meu exame foi no Esporte Clube do Recife. E aí, luta. Na época tinha até um rapaz chamado João Feitosa, aqui onde está nos Estados Unidos agora. Eu tenho aqui o pessoal do Arena, tá? Pessoal do Arena aí, pessoal de João Feitosa fez comigo também exame. Quer dizer, galerinha, era muita adrenalina. Você tem que estar muito preparado. E eu estava para aquilo, era o sonho. Só que é o seguinte, lembra que eu falei da questão financeira? Nessa época, para poder fazer esse exame para a faixa preta, eu arrumei dinheiro até com a agiota, porque eram 2,5 salários. Eu estava recém-casado, 91, 92 mais ou menos. Eu estava recém-casado, então tive que arrumar dinheiro com a agiota, tive que rebolar. Os alunos fizeram um exame, né? Já foi um dinheirinho extra, então foi muita dificuldade. Mas, graças a Deus, e graças a todos aqueles que me ajudaram, certo? Direto e indiretamente,
eu consegui a faixa preta, tá bom? Mas aquele exame de faixa, primeiro exame de faixa na época para mim, foi um sonho, porque depois de 8, 9 anos, praticamente, 9 anos, eu consegui a faixa preta, tá? Então, pessoal, todos aqueles que já fizeram exame de faixa sabem o que a gente sente, tá bom? É importante vocês comentarem aí, bota aí no comentário, pô, o seu exame, como é que foi, dá uma dica aí, vamos engrossar, como eu digo assim, engrossar o caldo, né, pro YouTube, para as pessoas entenderem que não é fácil, tá bom? Principalmente naqueles tempos, tá? E aí, a partir disso aí, foi só crescimento, foi só desenvolvimento, e só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado, que une a todos, e ó, a saga do mestre 4.